irmãos queridos aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nossa lição de hoje é de número 10, com o título O Cativeiro de Israel, no caso, o Reino do Norte. Nosso textuário está em Oséias, no capítulo 6 e o verso 1, que nos relata o seguinte: Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e Ele nos sarará. Fez a ferida e a ligará. A verdade prática nos diz o seguinte, que Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. O objetivo geral da lição são 13 e o primeiro é destacar as injustiças cometidas por Israel, o segundo é ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e o terceiro, salientar o sincretismo em Samaria. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, no capítulo 17, do verso 1 ao 14, do verso 17 ao verso 20 e, por final, o verso de número 29. Meus irmãos, nós vemos agora então um novo monarca reinando no Reino do Norte ou no Reino de Israel. Esse caso é Oséias, o filho de Elá. É sabido por todos que Oséias ele assassina seu antecessor, peca. E não há dúvidas de que a conspiração de Oséias teve influência muito forte do rei da Assíria, no caso Tiglat-Pileser. Pai, no caso de Salmanassé. Aqui finaliza, então, melhor dizendo, aqui chega ao último rei do reinado do norte, no caso Oséias, chegando ao fim, então, a esse reinado do norte de grande controvérsias e situações adversas devido a esse povo estar envolvido na questão da idolatria e não servir ao Deus Todo-Poderoso. No caso, se passam 9 dinastias, 19 reis, e aqui chega ao fim com a tomada dos assírios, levando cativo esse povo a outros lugares. Peca, enquanto reinava, tinha uma política anti-assíria e, infelizmente, ele paga com a vida quando, num dado momento, durante essa luta contra os assírios, infelizmente Oséias, influenciado por Tiglat-Pileser, ele então assassina, peca e assume o reinado devido à ganância de Oséias. Então, desde o início da sua ascensão ao trono do Reino do Norte, no caso Oséias, o filho de Elá, já era um vassalo da Assíria. E ao tentar buscar auxílio do Egito, não fazendo o pagamento dos tributos que ali eram exigidos, no caso, a Assíria destitui Oséias, o prende, leva o cativo. Não temos registro do que acontece com Oséias. Então, é sabido por todos também que Samaria é sitiada por 3 anos até que ela venha a cair. E então chega o fim desse reinado do Reino do Norte. O pano de fundo de toda essa história, ela recai na falta de compromisso com a palavra de Deus e os seus estatutos. É por esse motivo, então, que o Reino do Norte cai e, obviamente, que o Reino do Sul vem cair também por conta da sua falta de compromisso com o Senhor. Embora que o Reino do Sul não tão idólatra quanto o Reino do Norte, mas infelizmente vai cair, ele vai ruir. Mas voltando à questão do Reino do Norte, o povo que outrora tinha Deus como seu monarca, agora sofre com a falta de compromisso com o Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. O Reino do Norte estava vivendo uma condição deplorável, porque não havia mais entre o povo um sentimento de lealdade e moralidade. Nós vemos lá em Amós, no capítulo 5, do verso 7 ao 8,
nós vemos a denúncia do profeta devido ao estilo de vida que a nação escolheu para si. E vale dizer que o povo estava totalmente corrompido, obviamente, devido aos seus monarcas que infelizmente passaram por esse reinado, induzindo o povo a servir a deuses estranhos, trazendo como decreto novas religiões e levando o povo cada vez mais distante da presença do Senhor. Então essa nação escolhe para si se afastar de Deus. E ao se afastar dos estatutos do Deus Todo-Poderoso, eles acabam pagando um preço muito caro. Como se tem em Amós, nós lemos o seguinte, no caso aqui, Amós no capítulo 5, verso 7 ao 8. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então, aí um conclamamento ao povo, um chamamento ao povo para que venham buscar ao Deus verdadeiro, ao Deus real, e que infelizmente essa nação estava aí operando de maneira injusta com o seu próprio irmão, com a nação, se afastando do Deus Todo-Poderoso. Já no tópico 2, onde fala os pecados do povo e sua queda, nós vemos fatos que explicam, no caso, o desprazer de Deus com Israel e o motivo por que permite a conquista e o exílio do reino do norte por parte dos assírios. Não é? Por quê? Eles temeram a outros deuses, eles andaram segundo os costumes das nações vizinhas, das nações estrangeiras. Eles edificaram para si altos, levantaram para si colunas e postes ídolos, ou seja, vivendo uma idolatria que era repugnada pelo Deus Todo-Poderoso. E por toda parte se multiplicaram a idolatria. Em vez de ouvirem os profetas, buscaram a idolatria dos ídolos, se tornaram obstinados, de dura cerviz, e se recusaram a crer nas palavras do Senhor, seu Deus. Deram as costas para os mandamentos de Deus e adotaram a religião humana das nações vizinhas. Mostraram-se zelosos nas práticas e na prática do mal e ofereceram seus filhos e filhas como sacrifícios a falsos deuses. Veja a situação deplorável que essa nação se encontrava, obviamente que devido à negligência e vamos colocar a falta de visão dos monarcas, de todos eles que passaram por esse reinado do norte. Outro ponto a se dizer é que o Senhor nosso Deus, ele abomina a injustiça, e tudo isso acontecia diante do povo durante séculos. Infelizmente, eles não se importavam com essa situação. E para reforçar essa ideia do que eu já havia dito, eu quero citar aqui também que está em Isaías, no capítulo 10, no verso 1 ao 2, que nos diz o seguinte: é daqueles que promulgam leis iníquas e todos aqueles que elaboram decretos opressores a fim de privar os pobres dos seus direitos e evitar que os oprimidos do meu povo tenham pleno acesso à justiça, transformando as viúvas em presas de suas ambições e despojando os órfãos. Irmãos, é importante salientar que essa nação do Reino do Norte, muitos que ali habitavam se mudaram a sua condição de vida para melhor, oprimindo o pobre, espoliando, roubando, tirando
daqueles que não possuíam quase nada, angariando riquezas para si, e é uma abominação isso aos olhos do Senhor. Temos também Zacarias no capítulo 7, do verso 9 ao 10, que nos fala assim: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, praticar a justiça verdadeira, demonstrar amor misericordioso e compassivo, cada um para com o seu próximo, e não oprimais a viúva, o órfão, os estrangeiros e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Então podemos ver que quando existe a desobediência em guardar a palavra de Deus, e aqui neste caso foi uma desobediência deliberada, foi uma desobediência que cada um deles optaram em querer viver dessa forma, tendo em mente de que seria melhor e mais proveitoso adorar os ídolos, os postes e estar com os deuses pagãos, o que infelizmente acaba acontecendo é justamente o que o peso da mão do Senhor. Os profetas orientavam o povo a retornarem aos caminhos do Senhor. Sendo assim, infelizmente, por não ouvirem a voz dos profetas e não se atentarem à lei de Deus, sobreveio então a Síria sobre o comando de Salmanassé. Infelizmente, essa nação cai. O que acontece? É deportado as 10 tribos ali do Reino do Norte, em torno de 27, uma quantidade grande de pessoas que acabam sendo deportadas. E esses moradores do Reino do Norte, eles são levados para a região da Mesopotâmia e da Média. No caso, a Mesopotâmia é a região entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região ela abrange parte da Síria, do Iraque, do Irã e do Kuwait. No caso, a região média seria o reino dos Medos, também abrangendo um pouco desse território ao norte ali, uma parte da Índia, existindo então esse espalhamento do povo de Deus por essas regiões. O interessante é que a cidade que foi sitiada, ela acaba recebendo 5 nações diferentes que são colocadas ali. Olha só que interessante. Um ponto a se destacar é que no passado, enquanto Israel obedecia a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, o Senhor havia expulsado as nações pagãs e assentou o seu povo em Canaã, olha só, por intermédio de Josué, porque o povo ainda tinha dentro de si um temor ao Senhor, uma vontade de segui-lo, de servi-lo. Então nós vemos essa condição. Porém, quando eles deixam de dar ouvidos a Jeová, eles são expulsos. Esse povo que outrora servia a Deus, eles são expulsos e o próprio Deus tira-os daquela terra. E infelizmente, as nações estrangeiras são trazidas de volta à terra dos hebreus, que outrora era dos hebreus, por meio do intermédio do rei da Síria. A estratégia de repovoar a terra com imigrantes, com outros povos, estamos falando da terra que agora pertence à Síria, possuía um propósito de miscigenação, de miscigenar, de misturar os poucos que restaram ali em Samaria. Então, os poucos pobres que ficaram ali agora recebem outras nações e, obviamente, acontece essa miscigenação. Para quê? Para que o povo se enfraquecesse, para que não existisse uma nova rebelião para tentar destituir então esse novo governo que havia ali sido instaurado. E a divisão no povo acontece justamente
para que o inimigo possa ganhar força, para que o inimigo continue subjugando essa nação que agora pertence a eles, essa nação conquistada. Então a estratégia política militar da Síria, ela acaba por tornar ainda mais forte o sincretismo religioso do que era o Reino do Norte, entre, no caso, os hebreus. Os colonos estrangeiros que foram trazidos agora então para essa terra se casam com as israelitas da terra e geraram um povo conhecido como samaritanos, como até nos dias de hoje nós entendemos que é uma disputa muito grande entre eles, porque esse grupo étnico miscigenado, eles tinham uma religião e costumes bem peculiares. Por mais que adotassem o javismo para si, eles haviam um sincretismo durante esses cultos, e até hoje os judeus abominam essa situação. E nós vemos no Evangelho de João essa condição entre a disputa dos judeus com os samaritanos, naquela conversa daquela mulher samaritana ali no poço com Jesus. Isso fica muito claro. Bom, de fato podemos ver a negligência por parte dos monarcas, tanto do Reino do Norte quanto no Reino do Sul, e em não buscar a face de Deus e obrigar que o povo adorasse a deuses pagãos. Já havia dito isso. Todavia é importante dizer que podemos ver a mão, aqui uma visão minha, obviamente que por trás, durante toda essa negligência desses monarcas, essa disputa política pelo poder, nós conseguimos enxergar a mão do inimigo atuando em fazer usar desses monarcas para afastar o povo da presença de Deus e dos seus caminhos. Isso serve de alerta para cada um de nós, para que não venhamos a falhar, como esses, pois ao fixar os nossos olhos em outras coisas acabamos por deixar as coisas de Deus. Ali, com esse povo, é visto a idolatria dos deuses pagãos, e o preço ao qual eles pagam foi muito caro. Foi muito caro, e podemos ver na história, até nos dias de hoje, que as consequências de lá atrás se refletem até hoje, devido aos povos que ali estão, devido aos povos que hoje ocupam essa região, e que naquele período o nome de Deus foi, de uma certa forma, agredido pela condição e pela postura que esses povos tomavam, mesmo embora que os profetas em todo o tempo, atuando, clamando, mostrando, nós vemos então que no último momento o profeta, agora não o monarca, mas o profeta Oséias, foi usado por Deus para relatar ao povo do norte essa condição a qual Deus não estava mais suportando, desta traição da nação que um dia tinha como monarca o próprio Deus. E Oséias foi um instrumento ali na mão do Senhor para se casar com prostitutas e mostrar que a condição a qual eles estavam vivendo não agradava aos olhos do Senhor. Ele faz uso do profeta para mostrar isso, mas também indicava que Deus estava com as mãos estendidas para perdoar, sarar e cuidar desse povo. Mas, infelizmente, eles optaram em querer seguir o outro lado. E continuando aqui, eu quero dizer que, infelizmente, nós precisamos estar olhando, atento para as coisas de Deus, para que não venhamos cair na idolatria, seja em bens materiais, seja em algo que nós tenhamos adquirido. Nosso foco, nosso olhar precisa estar em Cristo, hoje trazendo para os nossos dias, para que não venhamos cair em desgraça. Não que o nosso Deus seja um Deus vingativo, mas que Ele, por ser tão bondoso e misericordioso, nos permite que escolhamos aquilo que queremos, mas que no final das contas venhamos colher os frutos das nossas escolhas erradas.
Não podemos deixar as coisas de Deus de lado, porque ao fazermos isso, estaremos começando a dar passos largos para a idolatria, como eu disse, e em muitos casos até mesmo a apostasia. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar em seus caminhos, vale a pena negarmos a nós mesmos, estarmos numa posição que muitas vezes talvez não seja muito confortável nesse momento para nós, mas que essa permanência em servir a Deus e estar nos teus caminhos nos proporcionará algo muito maior, que é a salvação em Cristo e estar com Ele na glória. Meus amados, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu quero deixar aqui a todos vocês o meu forte abraço.